Boa noite, CB Sorocaba. Boa noite, CB Sorocaba. Saúde, paz e prosperidade a todos. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está triste, diga misericórdia. Todo mundo feliz, irmãos. Glória a Deus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, domingo de celebração. Amém? Vamos dar continuidade aqui a esta série de mensagens que tem por tema Posicione-se. Amém? O ano de 2026, irmãos, ele está pautado sobre uma palavra profética. O ano de 2026 será o ano do posicionamento. Amém? É o ano onde nós vamos virar umas chaves em nossas vidas e vamos ver Deus agir de uma forma sobrenatural. Amém? Eu não sei vocês, irmãos, mas nesses poucos dias do ano de 2026 eu já tenho visto Deus agir grandiosamente e poderosamente, não só na minha vida, mas na vida de algumas pessoas. Amém? E pasmem vocês, nós já estamos no dia 18 de janeiro, está quase acabando o ano, irmãos. Dia 1º começou ontem, eu não sei para vocês, mas o dia 1º parece que foi ontem para mim. E nós já estamos no dia 18 de janeiro de 2026. Amém? Glória a Deus por isso. O tema da nossa mensagem de hoje, irmãos, lembrando que na semana passada nós fomos ministrados com uma palavra muito poderosa, que o nosso pastor, glória a Deus, foi muito usado por Deus, está no seu descanso. Se você está nos assistindo, pastor, Deus abençoe e aproveite bastante o seu descanso. Você faz falta, amém? É bom que o pastor tira férias, né? Mas ele faz falta para a gente. Então, um beijo no coração, um abraço. Em nome de Jesus, aproveita bem. Mas o pastor, ele foi muito enfático, irmãos. Deus usou ele de uma forma poderosa. E o tema da mensagem que o pastor ministrou foi fé, coragem e oração. Decisões que liberam milagres. Amém? Quantos estavam aqui no domingo passado? Levanta a mão para me ver. Quantos não estavam, melhor dizendo? Levanta a mão. Amém. Hoje nós estamos então na segunda mensagem. Se você quiser e puder, assista no YouTube lá a primeira mensagem para você continuar seguindo todas as mensagens. Hoje a segunda mensagem, o tema é santidade. Decisões que preservam o futuro. Eu não sei se vai ter aí no telão para vocês acompanharem, mas se não tiver, se vocês quiserem anotar, fica à vontade, irmãos. Amém? E como nós sabemos de que todas as mensagens nós temos um versículo tema, e esse versículo que nós vamos ler hoje, ele vai ser lido em todas as mensagens, inclusive ele foi lido na mensagem da semana passada, que está em Mateus, se você quiser abrir juntamente comigo, Mateus capítulo 5, verso de número 37. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, irmãos, que diz assim, verso de número 37, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Quando disserem sim, seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém? Vou repetir para que fique gravado no coração dos irmãos. Quando disserem sim, que seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém? Eu quero neste momento pedir que você feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Mediante a palavra de Deus, irmãos, o ambiente ele está totalmente tomado pela presença do Senhor. Amém? O Espírito de Deus não foi embora depois dos louvores. O Senhor não foi embora depois dos louvores e da adoração. Ele permanece na casa. E Ele está sondando corações aqui nesta noite, irmãos. Esta palavra é uma palavra poderosa. Não é a minha palavra, não é a palavra do nosso pastor, mas é a palavra de Deus. E Ele está confrontando e vai confrontar corações aqui hoje. Eu creio no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta palavra vai mexer e vai impactar corações aqui. Espírito Santo de Deus, que tudo sabe e tudo vê. Eu apresento diante de Ti a Tua palavra, a Tua igreja, meu Senhor.
Espírito Santo, que as palavras, ó Deus, que eu venha proferir, que não venham da minha vontade e do meu coração, mas que sejam as palavras destinadas pelo Senhor. Meu Deus, que os corações que aqui se encontram, ó Deus amado eterno, possam ser terra fértil nesta noite, e que a tua palavra encontre um lugar no coração de cada um, pois assim está determinado pelo Senhor, que a tua palavra ela não vem senão para nos confrontar, para nos mostrar aquilo em que nós precisamos melhorar, aquilo em que nós precisamos mudar, para que teu Espírito tenha liberdade para trabalhar em nossos corações. Molda os nossos caráteres, Senhor, molda a nossa vida, a nossa dicção, tudo aquilo que pensamos e que fazemos, pois entregamos diante de Ti, não só o governo da nossa vida, mas tudo que temos e somos, pois sabemos que tudo isto vem do Senhor. Então queremos ser moldados e lapidados por Ti. Estamos totalmente dispostos e disponíveis para o Senhor, em nome de Jesus. Então toma o Teu lugar aqui nesta noite, Senhor. Toma o Teu lugar na minha vida, neste altar. Toma o Teu lugar na vida da Tua igreja. E que a Tua palavra, meu Senhor, ela possa nos transformar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, um tema sobre santidade é um tema que vai entrar numa linha de confronto direto com muitos pensamentos e ideologias em que nós temos. Amém? Porque santidade nós sabemos que é separação. Amém? É algo que está relacionado com separar-se. Não quer dizer que nós vamos viver num isolamento, amém? Nós vamos nos separar do mundo de uma forma aonde a partir de agora eu vou me santificar. Não quero mais ter contato com ninguém, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não quero contato com ninguém. Não é isso, irmãos, mas está relacionado com o nosso posicionamento dentro do mundo. Amém? E santidade é algo que mexe muito com cada um de nós. É algo totalmente individual. O futuro espiritual e emocional, irmãos, familiar, social de cada um, ele vai ser preservado pelas escolhas em que fazemos, muitas vezes quando ninguém está vendo. Amém? Nós vamos falar sobre alguns personagens de que tiveram a sua vida e vários confrontos, várias afrontas do inimigo sobre as suas vidas, e eles venceram, e a santidade prevaleceu na vida destes homens. Amém? Vivemos uma geração onde alguns valores são negociados, princípios são negociados, prazeres, viagens, algo momentâneo em nossas vidas. Isso tudo às vezes faz parte do dia a dia, mas às vezes aquilo que parece pequeno hoje, irmãos, pode ser algo grandioso e custar muito caro em nossas vidas. Ou seja, santidade, irmãos, vai depender das escolhas em que nós fazemos. Santidade, como eu disse, é separação, é estar buscando a separação. Eu já quero abrir um parênteses aqui sobre algo que mexe muito com a estrutura das pessoas. E eu já compartilhei isso com algumas pessoas, de que o mundo em que nós vivemos, irmãos, nós temos uma onda de influências, que eu ouso dizer, isso é o meu pensamento, de que a influência ela é uma das maiores causas de afastamentos da presença de Deus, de esfriamento espiritual, enfim, de tantos outros fatores que acabam trazendo problemas, desgraça na vida de muitas pessoas. E eu discordo disso em alguns pontos, irmãos. Porque a influência, o que seria a influência? O que é influência, senão algumas sugestões ou ideias que são apresentadas para cada um de nós, sim ou não? São propostas que são feitas. Mas no final das propostas, sempre vai prevalecer a minha e a sua resposta. Sim ou não? São as nossas escolhas. Escolhemos fazer aquilo que queremos. E em meio à santidade, muitas pessoas têm se perdido por conta disso, achando que isso não é tão importante assim. Eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser e ainda assim servir a Deus. Se você tem esse pensamento ou tinha, eu tenho uma notícia muito ruim para você. Não pode servir a Deus dessa maneira.
Porque nós lemos em Mateus, de que se a sua resposta for sim para Deus, tem que ser sim para Deus. Se for não, que seja não também. Porque no livro do Apocalipse vai dizer que aquele que tem a sua veste branca, mantenha ela branca. E se a sua veste estiver suja, cuide. Deixe a sua veste se sujar mais ainda. Porque já sabemos que a pessoa está em um mundo e está perdida. Amém? E olha só o que nós vamos ver aqui, falar sobre dois personagens muito importantes. Santidade não é simplesmente dizer não ao mundo, mas é dizer sim ao futuro em que Deus tem para as nossas vidas. Daniel e José, irmãos, eles viveram em ambientes totalmente hostis. Daniel e José tiveram as suas vidas transformadas. Eles viveram longe de suas famílias. Eles viveram sob uma pressão totalmente cultural. Eles viveram com oportunidade. Eles tiveram oportunidades de pecar, de viver uma vida promíscua, sem que ninguém estivesse vendo. E que, na teoria, também não haveriam consequências. Amém? Sim ou não? Eles viveram dessa forma, sim ou não, irmãos? E mesmo assim, os dois decidiram, não só eles, irmãos, nós vamos pegar esses dois como exemplos, mas nós temos tantos outros exemplos na Bíblia. Olha só, eu quero, se você quiser anotar, nós vamos entrar já no primeiro ponto, que diz assim: portanto, se queremos viver uma vida posicionada na palavra de Deus, precisamos viver em santidade e entender que, ponto 1, santidade começa com decisão no coração. Santidade começa com decisão no coração. Daniel capítulo 1, verso 8. Ele diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Para que nós possamos entender um pouco desse contexto, irmãos, a Bíblia diz no primeiro livro de Daniel, de que o rei Nabucodonosor e todo o seu exército invadiram Jerusalém e Judá, venceram o rei de Judá. E eles levaram cativo alguns jovens, e a instrução do rei era essa: tragam-me alguns jovens de inteligência, que tenham conhecimentos, jovens de boa aparência. E Daniel era um desses que eles escolheram para estar no palácio. Só que a Bíblia nos diz que existiam padrões em que eles adotaram, que isso fazia parte da cultura da Babilônia, isso era normal para eles. Eles se alimentavam, mas todos os alimentos que eles comiam eram apresentados a deuses pagãos. Amém? Toda a comida era oferecida a deuses pagãos. E Daniel achou por si só não se contaminar. Aí talvez algumas pessoas se perguntem: nossa, pastor, mas isso também não tem nada a ver, né, pastora Malvina? É comida é comida, eu consagro e como. No coração de Daniel, ele disse: eu não vou me contaminar. Eu não quero me contaminar. Já abro um parênteses aqui, irmãos, porque existe no nosso meio muitas coisas, e um demônio, de que até o nosso pastor já fez a citação dele aqui, que ele está rodeando, está fazendo uma grande algazarra, uma grande festa, e muitas pessoas não estão vendo. E o nome desse demônio é nada a ver. É o famoso demônio nada a ver. Tem nada a ver, irmão. Isso aí você pode fazer, não tem nada a ver. Ah, não, mas o pastor disse que não pode. Mas o seu pastor, acho que ele está meio por fora das coisas, isso aí não tem nada a ver. Isso é nossa cultura, a gente faz isso porque faz parte. Nós fazemos isso há muitos anos, não tem problema nenhum. E a maior causa das pessoas serem levadas a esse tipo de influência é porque não tem uma estrutura, não tem uma base formada em Cristo. Isso é algo muito forte, irmãos, isso é algo muito profundo. Isso me leva a dizer que tem pessoas que vivem na presença de Deus dessa forma, sendo levadas, como a Bíblia diz, por ventos de doutrina. Qualquer tipo de palavra, irmãos, já é o suficiente para convencer ela. É verdade, você está certo. Você está certo. É mesmo. O Senhor me deu essa palavra, irmãos, e eu estava essa tarde meditando, ainda peguei a parte da tarde para meditar sobre essa palavra. E o Espírito de Deus me levou sobre algumas coisas e alguns tipos de comportamento que fogem totalmente do contexto da palavra de Deus.
e aquilo que está relacionado à santidade. Porque algumas pessoas conseguem entender que pecado só é pecado quando aquilo não tem nada a ver com a minha vida, ou que eu não precise de alguma coisa relacionada ao pecado. Eu vou explicar de uma forma mais simples. Mentira é pecado, sim ou não? Mentira é pecado, sim ou não? Eu creio que é unânime, amém? Mas, e se você estiver sendo confrontado no seu trabalho? Você é obrigado a mentir, é só uma mentirinha. Você vai garantir o seu trabalho. Ah, mas é só uma mentirinha, você não vai perder o seu relacionamento. É só uma mentirinha. Seus amigos, você não vai perder a sua convivência com seus amigos, seus familiares. É só uma mentira, não tem problema. Talvez isso para a mente de muitos não faça tanto sentido. Mas para as pessoas não faz muito sentido. É verdade. É só uma mentirinha. Me mostra na Bíblia, irmãos, onde teve algum momento que Deus falou, pode mentir, você vai se dar bem. Pode mentir que isso aí vai acobertar o seu problema, não vai trazer nada de situação para você, você vai viver bem, nada a ver. Pode viver do jeito que você quer. Mente, faz uma mentirinha, só não tem problema nenhum. Isso é algo muito sério, irmãos. Santidade vai na contramão do pecado. A santidade nos traz mais para próximo de Deus, mais para próximo das coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Como eu acabei de falar, não é só dizer não para o mundo, mas é dizer sim para os planos e os projetos de Deus, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa família. É algo que mexe com a gente, irmãos. Às vezes a gente limita os planos e os propósitos de Deus, às vezes só em algo natural, algo humano, uma bênção material, física, financeira, eu não sei. Mas Deus vai além disso, irmãos. Olha que algo sobrenatural. Daniel estava no palácio, ele estava sendo servido pelo banquete do rei, mas ele disse, eu não vou me contaminar. Eu não sei se isso mexe com você. E não estamos falando só sobre a vida de Daniel, estamos falando do meio em que nós vivemos. Como nós nos comportamos no nosso trabalho, quando os olhos do pastor não estão vendo, quando os olhos dos irmãos não estão vendo, quando nós estamos lá na rodinha de amigos no trabalho, como nós nos comportamos? Aqui é paz do Senhor, no trabalho é aí, mano, como que vai? Irmãos, eu não sei. Aqui é glória a Deus e aleluia, no trabalho é palavrão um atrás do outro. Irmãos, Deus está querendo tratar o nosso coração, não é o estereótipo, não é a aparência. Deus quer tratar aquilo que está dentro de nós. Sem santidade, irmãos, é impossível ver a face de Deus. Eu vou partilhar com vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Essa experiência ficou muito latente na minha mente, de ontem para hoje. Eu havia começado meu ministério, já fazia alguns anos, já era obreiro da casa de Deus. E isso mexeu muito comigo, porque o Espírito de Deus me mostrou, não é aquilo que está por fora, mas é aquilo que está dentro de você. Não é aquilo que o homem vê, mas é aquilo que Deus vê dentro de cada um de nós. A aparência pode até parecer crente. Todo mundo aqui quer se dizer que é crente, cristão, ou um pequeno Cristo. Mas, e o que está dentro de você? E aquilo que Deus realmente está enxergando em cada um de nós. E olha só, nessa experiência, eu estava em casa de férias, e eu saí de casa para fazer algumas coisas, e eu deixei meu carro para arrumar, e falei, olha, eu vou sair, vou pagar umas contas, e mais tarde eu volto. E olha só como que eu estava trajado, irmãos. Pensa no meu traje, de bermuda, não que seja pecado, não estou falando sobre isso, presta atenção. De bermuda, camiseta, regata e boné. Pensa. Eu indo na loja pagar minha conta de camiseta, regata, bermuda e boné. Não que seja pecado, presta atenção o que eu estou falando aqui, irmãos. E eu cheguei na loja, paguei minha conta, e eu saí e fui para o ponto de ônibus. E quando eu estava me aproximando do ponto de ônibus, tinha um rapaz de camiseta social, de gravata, com uma Bíblia na mão, conversando com um jovem. Eu me aproximando deles, pastores. Eu falei, meu Deus do céu, o rapaz está pregando para o menino ali, né? Mas eu sou crente, né? Poxa, eu sou crente. E eu chegando perto dele, ele pregando para o rapaz, falando, olha, aceita Jesus, Jesus tem uma obra na sua vida. E o rapaz fugindo dele toda hora. E aí chegou o ônibus do rapaz, o rapaz entrou e eu cheguei no ponto e sentei. E aí, o rapaz entrou no ônibus e ele com a Bíblia na mão. E o rapaz, me deixa, foi embora.
E aquele rapaz que estava pregando para ele olhou para mim, eu falei, pronto, agora ele vai vir pregar para mim. Agora pronto. Ele me olhou assim. Pronto, vai pregar para mim. Eu vou ter que falar para ele, mas eu já sou crente. E ele veio chegando perto de mim assim e falou, está cada vez mais difícil pregar, né? Né, irmão? Aí eu olhei para ele assim. Eu sei, irmão, você é crente também e você prega a palavra de Deus. Eu olhei para ele assim e falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Ele falou, olha, continua deixando Deus te usar onde você estiver, meu irmão. Porque Jesus está voltando. A minha aparência, irmãos, talvez não determinava que eu era crente. E ele não olhou para a minha aparência. Os olhos dele viu aquilo que estava dentro de mim. Agora, como nós somos vistos em meio à sociedade? Muitos dizem assim, eu nem me importo com o que os outros vão pensar de mim. Amém? E ainda tem aqueles que dizem assim ainda. Eu sou assim mesmo, nasci assim, aceitei Jesus assim, vivo assim. Também eu tenho uma palavra para você, que está descrito dentro das Sagradas Escrituras. Ninguém que passou pela presença de Deus, ninguém que conheceu Jesus, saiu da presença dele da mesma maneira em que entrou. Ninguém que teve um encontro com Deus verdadeiramente permaneceu da mesma maneira em que entrou. Talvez existem algumas coisas das nossas vidas que temos que mudar, irmãos. O Senhor está nos convidando para uma empreitada, para um caminho que para muitos é muito difícil. Para todos é difícil, acaba se tornando difícil. Porque Jesus diz que Ele é o caminho. E o caminho chamado Jesus, irmãos, não é fácil mesmo seguir. Se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela graça de Deus, nós não vamos conseguir. Mas Deus está nos chamando para santificação. 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 Aqui nós aprendemos com Daniel, irmãos, um princípio espiritual muito poderoso. Daniel, ele resiste antes. A Bíblia diz que antes que aquilo acontecesse, ele já havia resistido. Antes que o rei o questionasse, ele já havia resistido. Ele falou, não vou me contaminar. E a Bíblia diz que aquele servo, aquele copeiro, diz para ele assim, poxa, mas eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não te alimentar, o rei ele vai ficar triste com a gente, ele vai ficar bravo comigo. Ele falou, pode ficar tranquilo. Eu só quero que você traga para a gente verdura e legumes. E o nosso semblante vai ficar melhor do que os outros que se alimentam com os manjares do rei. Isso foi algo sobrenatural, irmãos. Isso foi algo sobrenatural e foi isso realmente que aconteceu. Enquanto Daniel se alimentava apenas de legumes, que aqueles outros que se alimentavam dos manjares do rei, o semblante estava caído, mas o semblante de Daniel estava regozijante. A Bíblia diz que ele estava mais forte, mais corado do que aqueles que estavam se alimentando dos manjares do rei. Eu não sei se você consegue entender isso, irmãos. É que às vezes a aparência, aquilo que nos é apresentado hoje, pode parecer algo bom, algo que vai levar para um lugar bom. Mas a Bíblia diz assim que há caminhos aos olhos dos homens que são bons, mas o final destes caminhos são caminhos de morte. Daniel decidiu não se contaminar, porque ele sabia aonde ele estava depositando a sua fé. Existem alguns pontos em que nós temos que entender, irmãos. Então, diga comigo, definir limites claros. Pode ser melhor, definir limites claros. Cortar acessos que nos enfraquecem. E não negociar convicções para se encaixar. Foi isso que Daniel fez, irmãos. Segundo ponto aqui, irmãos, já vou acelerar. Se quisermos viver uma vida posicionada na palavra, precisamos entender. Ponto 2. Santidade é fugir quando parece mais fácil. Vou repetir, irmãos. Santidade é fugir quando ficar parece mais fácil. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo 39, verso de número 12. José, ele estava sendo aliciado, se é que eu posso dizer dessa forma, tentado pela mulher de Potifar.
e ele fugiu. Deixou a capa dele nas mãos da mulher de Potifar. Eu começo a entender, irmãos, na vida destes dois personagens, muitas coisas que são alegóricas e que de alguma forma fala conosco em todos os momentos em que nós vivemos na nossa vida. Todos eles foram tentados, sim ou não? Todos eles foram tentados, sim ou não? E a tentação em si, irmãos, ela não é pecado. Jesus foi tentado. Todos os discípulos foram tentados. Nós somos tentados todos os dias. O pecado, ele acontece quando cedemos à tentação. Amém? Então o pecado, ele só acontece quando nós cedemos à tentação. Então José, a Bíblia diz que, mesmo depois dele ser vendido pelos seus irmãos, aos ismaelitas, depois ser vendido posteriormente para Potifar, e depois ser lançado no cárcere. Em todos estes momentos, a Bíblia diz que José estava sendo sondado por Deus. Quando José foi lançado na cisterna, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quando José foi lançado na cisterna, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido aos ismaelitas, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido a Potifar, Deus estava com ele. Quando ele foi levado ao cárcere da prisão, Deus estava com ele. E o que isso quer dizer? Deus não vai tirar a prova, mas Ele sempre vai estar com aquele que confia e acredita que Deus é o seu Senhor. Em momento nenhum nós vamos ver José questionando a Deus, irmãos, dizendo, mas Senhor, de novo eu estou sofrendo. E tem algo que é muito importante, irmãos, nós entendermos. O crente que não passa por luta tem problema, irmãos. Misericórdia dizer isso, né, pastora? Mas o crente que não passa por luta tem problema, né, pastora Malvina? Tem alguma coisa de errado aí. Se eu perguntar aqui quem tem problema, não vou nem perguntar, senão vai ter gente que não vai levantar a mão, aí vai ficar meio, será que eu estou com problema? Será que está acontecendo alguma coisa comigo? O crente que não passa por luta, irmãos, tem algum problema. Porque a Bíblia nos diz que cada vez que nós nos aproximamos de Deus, irmãos, nós estamos atraindo para a nossa vida a fúria de Satanás. O inimigo nunca vai ficar contente em ver aquele que busca a face e a presença de Deus. Tem algumas pessoas que eu converso, e aí algumas coisas que eu falo, meu Deus do céu. Eu falei para uma pessoa assim, crente, há uns anos atrás, falava, olha, quanto mais você se aproximar de Deus, mais o inferno vai ficar furioso com você. É mesmo, irmão? Misericórdia. Vai ter demônio? Vai ter perseguição? Vai. Misericórdia. Então é melhor ficar do jeito que eu tô. É porque assim eu não vou ser perseguido. Não vai ter perseguição, não tem tribulação. Amém, irmão? Amém. Vive desse jeito. Amém. Mas eu digo uma coisa para você, quando Jesus voltar, eu vou dizer, quando Jesus voltar, irmãos, a Bíblia diz que Ele vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, uma igreja que tem buscado, que tem passado pelas tribulações, porque Ele disse, no mundo vocês teriam todas as aflições, mas como eu venci, vocês também vencerão no meu nome. José, irmãos, ele passou por algo tão absurdo, é tão fácil falar de José hoje que ele venceu. Eu estava analisando esse contexto, eu falei, meu Deus do céu, pensa só, num jovem, tinha cerca de quase 20 anos de idade, nunca conheceu uma mulher, isso para um homem, isso é algo complicado. Só que o que mais me chama a atenção é no que José disse para a mulher de Potifar. Ele disse para ela assim, como eu poderia fazer isso? Não só com o meu Senhor, mas para com o meu Deus. Como eu poderia pecar ou fazer isso com você, mas eu estaria agredindo, afetando, sabe, atacando o meu próprio Deus. Mas ninguém estava vendo. Quem estava vendo? Lê lá que você vai ver, a Bíblia diz que José, ele estava voltando do palácio e ele entra na casa de Potifar, onde não tinha ninguém. Apenas a mulher de Potifar estava lá. A Bíblia diz que até os seus eunucos ela havia dispensado. E a casa estava vazia. Só tinha ele e ela.
Ah, pastor, meu Deus, se fosse comigo, misericórdia. Misericórdia. É misericórdia mesmo, irmãos. Você sabe por quê? Porque santidade, irmãos, tem a ver com caráter. Santidade tem a ver com postura. Este é o ano do posicionamento, é o ano de mudança, é o ano de viver o sobrenatural que nós declaramos, sim, mas a nossa postura vai fazer a diferença onde nós estivermos. A nossa palavra, a palavra que Deus colocar no nosso coração, vai fazer a diferença aonde nós estivermos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos profetas, nós somos aqueles que anunciam a palavra do Evangelho, aqueles que Deus escolheu para fazer a vontade dEle. E Deus não usa canal sujo, irmãos. Deus não usa canal sujo. O Senhor está nos chamando para santidade. Santidade. José nem discutiu, irmãos, com a tentação. Ele apenas fugiu. Vou repetir. José nem discutiu com a tentação. Ele apenas fugiu. Há muitos que flertam com o pecado, testam seus limites, alimentam pensamentos errados. A gente costuma dizer, né, que mente vazia é a oficina do diabo. É nada, irmãos. Mente vazia é aquilo que você determina que seja. Amém? Nós temos tantas coisas para nos entreter. Às vezes, o nosso pastor, ele cansa de dizer aqui, a respeito de redes sociais. Por esses dias eu ministrava numa outra igreja, e o Senhor me levou a falar um pouco sobre isso, sobre aquilo que nós temos alimentado mais na nossa vida. Nós temos 24 horas no dia. Algumas horas nós dedicamos para dormir, outras horas para trabalhar. E as outras horas, o que nós fazemos? Tem pessoas que até no trabalho dedicam a sua vida a tantas outras coisas, mas não conseguem dedicar um pequeno período para adorar a Deus. Um pequeno período para se dedicar às coisas de Deus, a buscar ao Senhor. Nós temos aí o nosso devocional, de que são apenas alguns versículos, e muitas pessoas não conseguem ler, muitas pessoas não conseguem se dedicar, muitas pessoas não conseguem abrir a Bíblia uma vez durante o dia. Espera ouvir uma palavra de uma outra pessoa, mas não conseguem buscar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Existem alguns conselhos em que José nos ensina. Fuja das conversas impróprias. Fuja de ambientes perigosos. Fuja de relações que te afastam da presença de Deus. Fuja. Tem um testemunho, irmãos, muito poderoso. Um pastor, muitos anos atrás isso também. Um homem que, quando era do mundo, uma pessoa totalmente, eu posso dizer, bagunceiro mesmo, aqueles que gostavam da bagunça. E ele tinha uma deficiência muito grande, irmãos. Ele era muito mulherengo. Traía a esposa. Ele falava assim que quando ele era do mundo, e ele nem lembrava mais disso, ele falava assim, olha, eu nem gosto mais de lembrar. Porque quando Deus converteu ele mudou totalmente a sua vida. E olha que algo profundo aconteceu na vida desse homem. Deus chamou ele se converteu, teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. E passaram-se alguns anos, e ele foi levantado a pastor de uma igreja. E quando ele estava pastoreando aquela igreja, enquanto ele pastoreava, num determinado dia, estava naquele momento de oração, de libertação, e ele falou, olha, vem aqui à frente, aquelas pessoas que querem receber oração, eu vou orar por você, e Deus vai te libertar. E no meio as pessoas começaram a vir, e ele percebeu que estava vindo uma mulher na direção dele, e aquela mulher chegou próxima do pastor, e olhando para o pastor fixamente assim, ora por mim, pastor. O pastor orou, amém. Ele pôs a mão na cabeça dela. Quando ele pôs a mão na cabeça dela, ela queria desmaiar para o pastor segurar. Ele saiu, ela caiu. Aí ela olhou, nossa, pastor, você nem me segurou. Ele falou, se fosse demônio, eu expulsava. Como é safadeza, está curada, vai embora. É isso, irmãos. A mulher queria que ele segurasse ela. Você sabe o que é isso? Era uma brecha que o inimigo queria encontrar na vida dele. Ele poderia segurar ela? Poderia. Mas ele já sabia que ele tinha um problema com aquilo. O diabo também sabia. E eu ouso dizer para você, irmãos, que o diabo sabe da sua fraqueza. Ele sabe daquilo em que você é fraco. E ele vai tentar você todos os dias nisso. Ele vai tentar você de todas as maneiras. Nossa, mas
De todas as maneiras, pastor, misericórdia. E tem tanta coisa que meu Deus do céu. Busca a presença de Deus, irmãos. Se blinda mais com a palavra de Deus, que você vai ver. Deus vai mostrar para você as suas fraquezas e Ele vai tapar todas as brechas da sua vida. Fugir muitas vezes, irmãos, é a melhor solução. Fugir, às vezes, é a melhor resultado em que nós mostramos. Se quisermos viver posicionamentos em Cristo em santidade, precisamos entender. Ponto 3, irmãos, se você estiver anotando, anote aí. Santidade pode custar caro hoje, mas preserva o amanhã. Olha só o que diz em Daniel 6, versículo de número 16. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. E olha o que diz em Gênesis 39, 21 e 22. Pegou José e o lançou na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu, mas o Senhor estava com ele na prisão. E tratou com ele, e tratou com bondade com ele, com bondade com ele. E fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Olhamos aqui, irmãos, de que o resultado da vida de Daniel, como da vida de José, como da vida de tantos outros homens, se nós olharmos para o próprio livro de Daniel, tem uma história no capítulo de número 3, mais precisamente acho que no versículo de número 2 em diante, vai falar também a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem algo muito profundo na vida desses jovens, que a Bíblia diz que foi levantado um decreto pelo rei. Como eu falei a respeito da influência. A influência é algo que nos é proposta, mas nós podemos rejeitar, sim ou não? Quando a influência ela não vai trazer benefício, nós podemos rejeitar. Mas quando isso passa a ser algo obrigatório, então isso é uma pressão. As pessoas estão colocando pressão. Acaba se tornando algo objetivamente obrigatório. Eles decretaram uma lei, isto era obrigatório. Mas até quando a lei, ou até quando aquilo que nos é imposto, ou colocado como uma imposição, se isso estiver contra os princípios de Deus, irmãos, nós não podemos aceitar também. Olha só, presta atenção nisso, isso é muito sério. Isso é muito sério, mas é lei. Mas será que está de acordo com a vontade de Deus? A Bíblia diz que o decreto do rei para Daniel é que ele não orasse, é que ele parasse com seus períodos de oração. A Bíblia diz que o decreto para Sadraque, Mesaque e Abednego é para que eles se prostrassem diante da imagem em que ele fez. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim: nós não nos curvaremos diante da sua imagem. Nós não nos curvaremos diante daquilo. Mas isso é decreto, foi o rei que mandou, não importa. Se Deus não mandar, eu não vou fazer. Se Deus não der o aval, eu não estarei neste negócio. Tem que ser assim, irmãos. Ah, mas sabe como é, né? Eu preciso às vezes fazer as coisas, não sei, o meu trabalho, meus amigos. São algumas imposições que são colocadas, eu preciso fazer. Irmãos, os jovens disseram assim, tem uma frase deles que sempre marca o meu coração. Eles chegaram para os soldados e disseram assim: olha, pode escrever, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, nós só nos dobraremos e nos prostraremos diante do nosso Deus, aquele a quem nós servimos. E se o nosso Deus, olha só, presta atenção, se o nosso Deus quiser nos livrar da fornalha de fogo, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, ainda assim, nós não nos dobraremos diante da sua imagem. Nós não nos dobraremos diante da sua imagem. Eu não vou me dobrar ao pecado, mesmo que Deus não faça aquilo que eu quero que Ele faça. Eu não vou voltar para trás, mesmo que aquilo que eu planejei não aconteça na minha vida. Eu não vou voltar atrás, mesmo que os propósitos e os meus planos, aquilo que eu almejei, aquilo que eu desejei, não aconteça. Eu vou permanecer na presença de Deus. Eu vou continuar na presença de Deus. Porque o Senhor diz que aquele que olha para trás, não é digno do Senhor. Aquele que olha para trás não tem parte com Deus. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós passamos por luta
tantas lutas. Às vezes a gente pensa em abandonar. Teve um pastor que falou algo muito poderoso. Eu assistindo uma mensagem, o pastor disse assim: eu abandonei a igreja, nunca abandonei Jesus. Nunca abandonei Jesus. Eu saí da igreja, mas eu nunca abandonei Jesus. Eu não consigo fazer esse tipo de conciliação, irmãos. Porque a igreja é a congregação. Nós congregamos, nós nos reunimos para adorar a Deus. E sozinho fica muito difícil você adorar a Deus. Mas ele falou que ele passou pelo vale da sombra da morte quando ele fez isso. Porque se afastar da presença de Deus, irmãos, eu digo para você, se você pensou em fazer isso, esquece. Apaga isso da sua vida. Se apega mais com Deus. Porque o Senhor está querendo fazer algo grandioso na sua vida. Deus está querendo te usar, mas para isso você precisa se apegar às promessas dele. Existe algo que é muito poderoso, nós declaramos, nós ouvimos isso sempre. Uma vez eu ministrei sobre isso, e a palavra do Senhor, Deus falava comigo assim: olha, a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E nem sempre o bom de Deus é bom para mim. E nem sempre o perfeito de Deus é perfeito para mim. E nem sempre o agradável de Deus é agradável para mim. Consegue entender isso? Deus me levou a ter vários pensamentos, irmãos, de que é necessário perdoar, é necessário viver em comunhão com pessoas que você não gosta. Eu não gosto. Tem crente que diz: eu não gosto, eu suporto. Eu suporto. Misericórdia. Misericórdia. Tomara que você consiga suportar em amor. O Adrian ministrou aqui na quarta-feira. Porque se você não consegue amar, ou se você não consegue suportar em amor, não existe união, não existe comunhão. Jesus nos amou, Jesus nos suportou em amor? Não, Jesus nos amou. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não perecesse. E a Bíblia diz que é o amor de Deus, o amor do Senhor fez com que ele fizesse isso. Então Deus nos amou. E até isso, irmãos, Deus me fez entender que era necessário mudar. Mudar algumas posturas, mudar o meu posicionamento. Porque sem santidade não veremos a face de Deus, amém? Não tem outro caminho, irmãos, é preciso pagar o preço. Daniel foi para a cova dos leões, José foi para a prisão injustamente, mas nenhum deles perdeu o favor de Deus. Como eu disse, irmãos, é algo tão sobrenatural. Se você olhar, a Bíblia diz que quando José estava na prisão, no cárcere, eu já ouvi várias ministrações e algumas ilustrações falando de que quando ele cai naquele cárcere, o cárcere daquela época não era igual hoje, irmãos. Para alguns tem cadeia aí que é um palácio até, um hotel. Mas naquele período não, irmãos. A cadeia era um negócio terrível. E ele foi lançado nesse cárcere. Só que automaticamente a Bíblia diz que quando ele foi lançado, Deus estava com ele naquele lugar. Então Deus nos ensina de que não importa o problema que você está passando, irmãos. Não ache que o seu problema é maior do que o dos outros. Não ache que a sua dificuldade é maior do que a dos outros. Não, nós estamos em uma esfera onde todos os problemas ou todas as situações nós vamos ser acometidos. Semana passada não, foi semana retrasada, né? Que a pastora perdeu o neto dela. Foi isso, né? Semana passada teve uma pastora amiga nossa, da Casa da Bênção de São Paulo. Ela perdeu a netinha dela de 5 anos. 5 anos, irmãos. 5 anos. A pastora perdeu uma netinha de 5 anos. Em um acidente onde ela nem precisava estar nesse acidente. A netinha dela foi levada para um passeio por um grupo de amigos e parente da neta. E na volta sofreu um acidente gravíssimo. E essa netinha veio a falecer. A pastora perdeu a sua netinha. Ou seja, ela estava na esfera de que tudo isso poderia acontecer. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Nós não estamos isentos disso. Agora, qual é o posicionamento diante dessas situações? A pastora não saiu da igreja. A pastora não ficou: meu Deus, eu não poderia perder minha neta, Deus. Pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus, Senhor. Não, irmãos. Ela sabe de que existe um plano, um projeto nas mãos de Deus. Está em luto? Sim. Mas sabe que Deus ainda continua sendo Deus. Eu ouso dizer para vocês que quando José
foi jogado no cárcere, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não imaginou assim, poxa, esse Deus que me permitiu chegar aqui, não é o mesmo Deus que estava lá comigo na casa de Potifar. Não é o mesmo Deus. Não, era o mesmo Deus. Ele entendeu de que o mesmo Deus que estava com ele lá na casa de Potifar, quando ele foi levantado a governador, era o mesmo Deus que estava com ele na cova dos leões, que estava sendo levado para a morte. Era o mesmo Deus. Os jovens também, era o mesmo Deus que estava com eles no palácio. Era o mesmo Deus e inclusive caminhou com eles na fornalha de fogo ardente. Era o mesmo Deus. É o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, vai ser eternamente, irmãos. Somos nós que mudamos. A nossa fé, irmãos, ela muitas vezes ela oscila diante da presença de Deus. E Deus, ele sabe disso. Mas hoje é um dia, é um tempo onde o Senhor está nos convidando para a santidade na presença de Deus. Santidade na presença de Deus. Entenda de uma vez por todas, irmãos. O caráter abre portas que os atalhos fecham. O tempo prova quem foi fiel. E Deus honra quem o honra. Nós sabemos de que tudo isso que eles passaram, irmãos, foi permitido por Deus. Os dois, irmãos, passaram por situações, para muitas pessoas, absurdas. Mas Deus estava com eles. Quarto ponto, irmãos, para a gente encerrar. Santidade posiciona você para o propósito. Eu gostaria que você anotasse, ou se você puder abrir 1 Pedro, capítulo 15, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Que diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Vou repetir mais uma vez. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Olha a palavra de Deus aí, irmãos. Desde o começo nós estamos falando sobre santificação. Posicionamento, irmãos. Eu creio que é chegado um tempo novo para as nossas vidas. É chegado um tempo onde nós vamos viver experiências extraordinárias. Mas sem santidade, irmãos, serão só momentos. Serão só situações passageiras. Mas enquanto nós buscarmos a santificação, você pode ter certeza de que Deus vai operar milagres grandiosos nas nossas vidas, milagres duradouros, milagres permanentes, aquilo que nós vamos ver na nossa posteridade, irmãos, coisas que talvez a gente nem imagina, como a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem chegou ao nosso coração, são essas coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas. Por essa tarde eu ainda imaginava essa palavra e o Senhor me ministrava no meu coração a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem algumas declarações que ele diz que é muito poderosa. Ele diz assim, olha, não que eu tenha alcançado o lugar que eu quero estar, mas eu estou buscando melhorar todos os dias. Eu estou buscando o aperfeiçoamento no Espírito Santo de Deus. Eu estou buscando o aperfeiçoamento na palavra de Deus. Eu estou buscando a melhoria. Eu sou uma obra inacabada nas mãos de Deus. Eu sou uma obra que está em constante evolução. Eu estou mudando constantemente. Todos os dias eu estou sujeito a pecar, mas a misericórdia de Deus tem me alcançado. Todos os dias eu estou abandonando algo em minha vida e o Senhor está acrescentando algo a mais na minha fé, na minha caminhada, na minha jornada. Todos os dias eu estou abandonando algumas coisas e o Senhor está moldando o meu caráter, o Senhor está moldando as minhas palavras, o Senhor está moldando o meu caminho. E nós sabemos muito bem quem foi o apóstolo Paulo, irmãos. Um dos maiores apóstolos que a Bíblia diz, ele mesmo diz que ele foi o último dos apóstolos e o maior de todos eles. E não foi em vão, não foi à toa que ele disse isso.
Porque muitas palavras de que ele disse converteu o coração de muitas pessoas. Daniel se tornou referência no reino, se tornou governador. A santidade não atrasa o propósito, ela prepara o caminho para ele. A santidade não atrasa o propósito, ela prepara o caminho para ele. Volto a dizer para vocês, o mesmo Deus que entrou com José na cova, naquela cisterna, o mesmo Deus que entrou com Daniel na cova, o mesmo Deus que entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela caverna, naquele lugar, em nome de Jesus, foi o mesmo Deus que levantou eles como governadores, como homens honrados, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Daniel, ele é levantado pelo rei, porque ele acaba decifrando os sonhos do rei. A Bíblia diz que ele foi levantado como um dos maiores governadores daquele lugar. E José, nós conhecemos, de que no Egito ele foi o segundo maior homem daquele lugar. Então não foi à toa. Deus estava com eles nas provações, mas Deus também levantou eles e estava com eles quando eles foram honrados. Vivam essa verdade: santidade protege o casamento, santidade protege e preserva a saúde emocional, santidade guarda o futuro dos filhos, a santidade sustenta a autoridade. Para concluirmos, irmãos, santidade não é perfeição, santidade é decisão diária. Eu ouso dizer isso para você. Todos os dias nós buscamos a santificação em Deus. E hoje Deus não está procurando pessoas impecáveis, mas Deus está procurando pessoas posicionadas. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra em nome de Jesus, se coloque de pé. Em nome de Jesus, decida viver em santidade. Eu quero fazer uma breve oração. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma breve oração com você. Diga comigo assim: Senhor, diga com fé: Senhor, eu decido hoje preservar o meu futuro, renovo a minha aliança contigo, dá-me coragem para dizer não ao pecado, força para permanecer firme. Eu me posiciono diante de ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, você que recebe esta palavra, aplaude e glorifica o nome do Rei. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Peça a Ele. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus.
nessa noite. Nós vamos agradecer a Deus. Quero só lembrá-los que quarta-feira nós temos a nossa quarta de conexão, então não falte, né? Estaremos aqui para ouvir a palavra de Deus, para orar, né? E com certeza Deus tem a bênção para a nossa vida. Pai, nós te agradecemos pela bênção do Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor derramou sobre a vida de cada um de nós nessa noite. Abençoa os seus filhos, ó Pai. Eles têm uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria, de vitória. Meu Deus, continua operando na nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.